Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que nos escreve, você que nos liga, você que participa. Esse programa é comandado por você, você sabe disso. Estamos aqui. Muito embora a gente não tenha feito questão de responder muitas perguntas, para não ficar um programa de bate e volta, aquelas perguntas rápidas. A grade da programação da Canção Nova já tem programas assim. O programa Direção Espiritual prefere ser um programa de mais reflexão, a oportunidade que a gente tem de falar sobre tantas coisas e às vezes o que você nos propõe nos ajuda a fazer isso. Mas as perguntas muito práticas a gente deixa para os programas que já estão na grade com essa intenção. Direção Espiritual também responde por questões mais práticas, mas nós estamos desejosos de que isso aqui seja cada vez mais uma sala onde um bom bate-papo acontece, tá bom? Muito obrigado você que já está conosco, você que já conhece, você que divulga o programa também. Muito obrigado. Uma pessoa lá de Pernambuco, da cidade de Barreiros, ela escreve e diz que cometeu um aborto há 10 anos atrás, que ela se confessou, mas que o padre no momento não deu nenhuma penitência. E ela pergunta se ela foi absolvida do pecado. Bem, se o padre fez a absolvição, minha filha, você foi absolvida. O que na verdade acontece é que, às vezes, a penitência, aquilo que o padre nos pede para fazer, ela tem um efeito psíquico também em nós. Além de ter um efeito místico, espiritual, ela provoca um efeito assim como se você estivesse pagando uma promissória, É disso que a gente precisa se livrar. Então, quando eu confesso, e o padre, reze 3 Padre Nossos, como os padres antigos falavam, 3 Ave Marias, e está tudo certo. A gente rezava aquilo e achava que estava tudo certo. Eu particularmente penso que nós não podemos ter essa visão mágica do sacramento da penitência. Toda vez que eu recebo uma penitência, eu tenho que me impor uma outra também. É como se eu estivesse dando uma dimensão pedagógica ao meu erro. Porque rezar 3 Ave Marias e está tudo certo? Não, eu acho que eu tenho que descobrir alguma coisa daquele pecado cometido que eu possa transformar numa virtude. Por exemplo, eu confesso que eu menti, que eu enganei alguém. Eu preciso ter uma atitude, além de receber a absolvição do padre, eu acho que vai me fazer bem eu ter uma atitude de reparação com aquela mentira que eu contei. É uma boa maneira que a gente tem de absolver o pecado. Não aquela absolvição que o padre faz, essa sacramental. Essa já foi feita e nós acreditamos que a palavra do padre, porque ele está agindo em persona Christi, ele é o próprio Cristo, o sacerdócio nos dá esse direito, que também é uma responsabilidade. Eu sou o Cristo para aquele que me procura. Então, eu não absolvo em meu nome, eu absolvo em nome do Cristo, que me elegeu para isso. Eu sou um sacerdote da Igreja Católica. Então, se você pertence ao mesmo contexto de fé que um padre, se você é católico, a palavra e a absolvição do padre tem uma autoridade sobre você. Mas há sempre um bastidor que a gente precisa prestar atenção. Eu na minha experiência de padre, por exemplo, muitas pessoas que eu vejo ainda conflituadas com pecados cometidos há 20, 30 anos atrás, não é porque o padre não absolveu, é porque ela ainda não se absolveu. Já recebeu a absolvição de Deus, mas ela ainda não se perdoou. Eu me lembro daquela cena do filme Titanic, quando aquelas mulheres estavam no barco, no bote, que era para ter muito mais pessoas, e elas escolheram ir logo no início e largando as pessoas para trás, porque elas estavam com medo de que aquele bote ficasse cheio. A personagem, que eu não me lembro o nome da atriz, uma atriz que tem uma presença muito marcante no filme, ela diz assim que, enquanto ela via o navio afundando, e aquele bote ainda com espaço para pessoas, e eles não voltaram, porque
Algumas pessoas que estavam no bote gostariam de voltar para buscar mais gente, mas a maioria não quis. Então ela tem uma cena no filme, eu não me lembro exatamente a frase que ela diz, mas ela se reporta a um perdão que nunca chegou para ela, pelo fato de não ter voltado para buscar quem ainda precisava dela. Um perdão que nunca chegou. Digamos que essa mulher tenha confessado que isso fosse real, dentro daquele contexto do naufrágio, que o naufrágio foi real, mas digamos que ali, naquele momento, em que alguém dentro daquele bote, que caberia ainda mais 20 pessoas, mais 30 pessoas, tenha se sentido incomodada com a atitude de não voltar para buscar, tenha contado isso a um padre e foi absolvida pelo pecado. Só que recebe-se o perdão de Deus, mas tem uma dimensão humana desse perdão, minha gente, que se a gente não encontra, é como se o perdão de Deus não provocasse dentro de nós as consequências. Sabe? É como se eu ficasse privado de um desdobramento daquele perdão recebido. Porque o ser humano, em última instância, ele sempre vai querer essa coerência pessoal. Isso é um fruto da conversão em nós. Pode observar, quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais honesto for o seu processo de fé, maior vai ser o seu desejo de ter uma coerência pessoal. A coerência que dá liga à nossa vida. Quando você percebe que você está costurado por dentro, você está alinhavado a uma convicção e que as suas atitudes estão alinhavadas a esta convicção. A gente precisa se perdoar todos os dias. É impressionante como nós temos necessidade de perdoar a gente todo santo dia. Por aquilo que a gente não conseguiu, por aquilo que a gente não alcançou. Eu falava aqui no início, né? Eu posso muito bem quebrar a minha dieta, que é um propósito simples na minha vida. Chega no final do dia, a consciência está igual um chumbo. Não é assim? E eu preciso me reconciliar, porque se eu não me reconcilio, eu me esculhambo na minha dieta. Eu relativizo. Eu já comi aquele doce mesmo. É assim que o inimigo vai encontrando brechas na nossa personalidade. Às vezes a gente encontra pessoas que são tomadas pelo diabólico, pelo tanto de brechas que essas pessoas foram abrindo na sua vida para que o diabólico crescesse. Isso nos acontece, minha gente, através de coisas muito simples. Quando nós relativizamos um valor para nós, é um valor, aquilo é uma preciosidade para mim. Se a gente relativiza, aquilo provoca um estado de incoerência. E essa incoerência vai infelicitando a gente. Uma pessoa incoerente é uma pessoa infeliz, sim. A incoerência gera infelicidade. Então, quando eu busco esse perdão de Deus, e naturalmente faço alguma coisa para que o meu pecado seja também perdoado por mim, que Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Nós acreditamos na misericórdia divina, que comporta justiça, claro. Mas essa misericórdia não é negada a ninguém. Não há pecado nessa vida que não possa ser perdoado, desde que o coração humano esteja disposto ao recomeço. Que Deus não pode fazer a obra sozinho. E é por isso que o sacramento da penitência tem o poder de transformar uma vida quando levado a sério. Quando você conta ao Padre os seus pecados, os seus erros, você recebe dele a absolvição. E quando você sai dali com o desejo de reconciliar-se consigo e com os outros, a experiência está completa. Ela abrangeu todas as dimensões da sua vida. Se ficou apenas na dimensão transcendental, se é só vértice, se é só eu e Deus, se faltou a linha do horizonte, eu, comigo, com os meus irmãos, com as pessoas que participam da minha vida, é bem provável que você se sinta incoerente. Então, minha filha, esse perdão recebido há 10 anos, se ele não desenvolveu em você
uma reconciliação pessoal com o seu erro, Deus até já te absolveu pelo mistério do sacramento. Mas você ainda não viveu a graça dessa absolvição. Porque uma coisa é a gente ser absolvido, outra coisa é a gente experimentar a graça que naquele momento nós recebemos. Deus me perdoa, eu recebo a graça. Mas agora, experimentar a graça na minha vida é outra coisa. Porque Deus não nos trata com imaturidade. Sempre vai ficar uma tarefa a ser realizada. É tão interessante a gente perceber isso, que a salvação de Deus é gratuita, mas tem sempre uma tarefa que nós precisamos executar. É a dimensão mais positiva do processo religioso em nós, quando você percebe que a sua experiência mística lhe compromete historicamente e lhe coloca na necessidade de tomar decisões, de tomar uma atitude, porque senão essa conversão não pode nos transformar, de fato. Essa conversão não. Essa religião não poderá nos transformar de fato se não houver um desdobramento histórico daquilo que nós recebemos misticamente. Mas é um contexto muito amplo, né? O perdão será sempre um desafio para todos nós, porque não é uma mágica. A gente receber o perdão de Deus requer de nós uma atitude e nem sempre nós estamos dispostos a essa atitude. A gente quer sair lá do confessionário com tudo pronto, né? Não é assim não. Deus não vai nos tratar de maneira imatura. Infeliz daquele que quer pautar a sua experiência religiosa no modelo imaturo de relacionamento. Se a mãe não pode fazer isso com o filho, imagina se Deus vai fazer isso com a gente. Me lembro que minha mãe nos educou assim. Se a gente aparecia lá em casa com uma coisa que não era nossa, não adiantava explicar que ganhou, que foi isso, foi aquilo. Ela fazia lá e passava vergonha na gente. Quero ver se ganhou mesmo. Aí no meio do caminho, não ganhei muito não achei. Até você confessar que você roubou. Tava lá no quintal do outro, eu peguei para mim. Então você não ganhou, então você vai lá devolver. Ela fez isso com meu irmão uma vez, me lembro direitinho. Ela contar a história, porque eu ainda não tinha nem nascido. Meu irmão apareceu lá com um carrinho que não era dele. Ela perguntou, onde você arrumou esse carrinho? Ah, eu ganhei de fulano de tal. É mesmo? É. Então vamos lá perguntar por que ele te deu. Aí ficou apavorado na hora, mas aí aceitou ir. Aí no meio do caminho começou a chorar. Não, na verdade eu não ganhei não. Eu peguei lá para brincar um pouco. Sem a presença do proprietário. É assim, imagina. Se a mãe da gente nos dá essa oportunidade de crescer através de um erro cometido, que aquilo ali fica registrado, minha gente. Um menino de 6, 7 anos tem uma mãe que vai lá no momento em que ele faz alguma coisa errada e não passa a mão na cabeça, você começa a ser homem desde cedo. Senão a gente vira um verme na vida. Se a gente não tem alguém para nos colocar esse limite, a gente vira um verme. É impressionante como a gente desgringola com muita facilidade. O ser humano tem uma facilidade muito grande a ser safado. E a gente precisa colocar essa safadeza dentro de um contexto de controle. Para isso nós somos educados, né? Então Deus não vai fazer isso conosco. Errou? Assuma as consequências do seu erro. Eu lhe perdoo, eu lhe dou a graça para recomeçar, mas faça a sua parte.